Pause por um segundo e imagine a cena mais impossível que você pode pensar envolvendo um pincher. Agora multiplique essa impossibilidade por 1000 e você ainda não chegou nem perto do que eu vou te contar hoje. Eu tenho aqui comigo Napoleão, um pincher de 3 anos que já foi considerado o demônio de 4 patas mais barulhento de todo o bairro de Copacabana. E hoje ele está literalmente meditando ao meu lado enquanto eu gravo esse vídeo. Não é montagem, não é truque e definitivamente não é remédio. É pura ciência comportamental aplicada com uma pitada de desespero paterno e muito, muito amor. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um pincher ou conhece alguém que tem, você sabe exatamente do que eu estou falando quando eu digo que esses bichinhos são como aspiradores de pó com pernas. Só que em vez de sugar sujeira, eles sugam toda a sua paz mental e ainda devolvem em forma de latidos que parecem alarmes de incêndio tocando a cada 3 segundos. Mas espera até você ouvir a transformação que eu consegui fazer com esse pequeno terrorista aqui do lado, porque juro por tudo que é sagrado, até os vizinhos param na rua para perguntar se eu troquei de cachorro. A história começa há exatamente 8 meses atrás, quando eu estava literalmente no limite da minha sanidade mental. Napoleão tinha acabado de completar 2 anos e meio e parecia que alguém tinha inserido pilhas Duracell diretamente na alma dele. Cara, esse cachorro acordava às 5 da manhã latindo para passarinho, latia pro elevador, latia para pessoas que ele nem conseguia ver direito, latia para sombras na parede, e eu juro que uma vez eu flagrei ele latindo pro próprio rabo como se fosse um intruso na casa. Era literalmente um festival de ruídos que começava quando o sol nascia e só terminava quando ele desmaiava de cansaço, geralmente lá pelas 11 da noite. Agora, coloca a mão no coração e me responde com sinceridade. Você já teve que pedir desculpas aos vizinhos tantas vezes que eles começaram a te evitar no elevador? Pois é, chegou um ponto que eu nem conseguia mais fazer compras no mercado do prédio porque a dona do apartamento de baixo me lançava aqueles olhares que poderiam derreter concreto. E o pior é que eu realmente tentei de tudo, cara. Gastei uma fortuna em adestrador, comprei aquelas coleiras antilatido que prometiam milagres, até homeopatia eu tentei, imagina só. Levei ele em veterinário comportamentalista, li livros sobre psicologia canina, assisti horas de vídeos no YouTube e nada, absolutamente nada funcionava. O Napoleão continuava sendo aquele pequeno general histérico que transformava minha casa em uma zona de guerra sonora. Mas aí que vem a parte interessante da história, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente científicas e ao mesmo tempo hilárias. Um dia, eu estava tendo uma crise existencial total, sentado no chão da cozinha às 6 da manhã, com o Napoleão latindo para a geladeira como se ela tivesse ofendido a família inteira dele, quando eu tive uma epifania que mudou completamente a minha abordagem. Respira fundo comigo e tenta visualizar essa cena. Eu olhando para aquele pequeno demônio peludo e, de repente, entendendo que o problema não era ele ser mal educado ou mimado. O problema era que ele estava entediado até o osso e tinha energia suficiente para abastecer uma cidade pequena, mas não tinha onde gastar tudo isso de forma produtiva. Foi como se uma lâmpada tivesse acendido na minha cabeça, daquelas de filme mesmo, porque eu finalmente percebi que estava lutando contra a natureza dele em vez de trabalhar com ela. E foi aí que eu descobri algo que mudou completamente o jogo. Pinchers foram originalmente criados para serem cães de trabalho. Eles eram responsáveis por matar ratos, guardar estábulos, proteger propriedades, ou seja, eles tinham uma função específica na sociedade. Imagina só um funcionário super competente que de repente fica desempregado e não tem nada para fazer o dia inteiro. É exatamente isso que acontece com os pinchers modernos. Eles têm toda essa energia e inteligência, mas vivem numa vida de aposentadoria forçada aos 2 anos de idade. Então, eu comecei a pesquisar sobre enriquecimento ambiental e exercícios mentais para cães, e descobri que 15 minutos de exercício mental equivalem a 1 hora de caminhada física para o cérebro de um cachorro. 15 minutos! Era como descobrir que existia um atalho secreto para o universo canino. Mas aqui vem a parte mais engraçada. Quando eu tentei aplicar isso pela primeira vez, o Napoleão me olhou com uma cara que claramente dizia: "Você tá brincando comigo, né?" Lembra daquela sensação de quando você era criança
criança e seus pais te davam um brinquedo educativo quando tudo que você queria era jogar videogame, foi exatamente essa a reação dele. Mas eu insisti, porque nesse ponto eu já estava tão desesperado que seria capaz de tentar fazer ele aprender xadrez se alguém me garantisse que funcionaria. E funcionar, funcionou mesmo, mas não da maneira que eu esperava. A primeira técnica que eu implementei foi esconder petiscos pela casa de manhã antes de sair para trabalhar. A ideia era simples, em vez de deixar a comida dele numa tigela, eu espalhava pequenos pedaços de ração premium pelos cantos, debaixo de tapetes, dentro de brinquedos específicos e até mesmo em garrafas PET furadas que ele tinha que rolar para conseguir tirar a comida. Transformei a casa inteira num grande jogo de caça ao tesouro. Agora imagina a minha surpresa quando eu voltei do trabalho no primeiro dia e encontrei a casa completamente em silêncio. Silêncio total, gente. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa grave, porque não era possível que o Napoleão estivesse vivo e ao mesmo tempo quieto. Corri para procurar ele e encontrei o danado dormindo profundamente no sofá com aquela carinha de quem tinha trabalhado o dia inteiro. Pela primeira vez em 2 anos e meio, eu não recebi nenhuma reclamação dos vizinhos. Mas calma que a história fica ainda melhor. Depois de uma semana aplicando só essa técnica, eu comecei a perceber mudanças comportamentais que iam muito além da redução dos latidos. O Napoleão estava mais atento aos comandos, mais carinhoso e, pasmem, ele começou a me procurar para brincar de forma interativa, em vez de simplesmente destruir tudo que via pela frente. Era como se eu tivesse desbloqueado uma versão premium da personalidade dele. Então eu decidi ir mais fundo na metodologia e implementei o que eu chamo de agenda de trabalho para ele. Todo dia, nas mesmas horas, ele tinha tarefas específicas para executar. Não estou brincando, era literalmente um cronograma. 7 da manhã, buscar meu chinelo. 7h15, encontrar os petiscos escondidos. 8 horas, sessão de treino de comandos básicos. 10 horas, patrulhamento do apartamento. Meio-dia, cochilo obrigatório. E assim por diante. A transformação foi tão radical que eu comecei a documentar tudo, porque nem eu mesmo acreditava no que estava vendo. Em 3 semanas, o número de latidos diários dele caiu de uma média de 300 para menos de 20. Eu fiz a conta, gente, porque eu estava realmente obcecado em provar para mim mesmo que não era impressão minha. E não era só a quantidade, a qualidade dos latidos também mudou. Antes ele latia por latir, agora ele só latia quando realmente tinha algo para comunicar. Mas o momento que eu soube que tinha conseguido o impossível foi quando a dona do apartamento de baixo, aquela que me fuzilava com o olhar no mercado, bateu na minha porta para perguntar se eu tinha mudado de cachorro. Ela disse, e eu juro que são as palavras exatas dela: aquele pincher morreu porque não é possível que seja o mesmo animal. Esse novo é um anjo. Foi nesse momento que eu percebi que tinha desenvolvido algo revolucionário, não só para o Napoleão, mas potencialmente para todos os pinchers neuróticos do mundo. Porque vamos combinar, se funcionou com ele, que era caso perdido certificado, funcionaria com qualquer um. E foi aí que eu decidi criar um método sistematizado que qualquer pessoa pudesse aplicar. O método que eu desenvolvi se baseia em 5 pilares fundamentais, e cada um deles ataca um aspecto específico do comportamento pincher. O primeiro pilar é o que eu chamo de propósito diário. Todo pincher precisa acordar sabendo que tem uma missão para cumprir. Não pode ser nada aleatório, tem que ser consistente e progressivamente desafiador. O Napoleão, por exemplo, é responsável por me trazer o jornal toda manhã, mesmo que eu não leia jornal físico há 5 anos. Mas ele não sabe disso e se sente o cão mais importante do mundo executando essa tarefa. O segundo pilar é cansaço mental programado. A cada 2 horas, o pincher precisa gastar energia cerebral resolvendo algum tipo de quebra-cabeça ou desafio cognitivo. Pode ser procurar comida escondida, pode ser aprender um comando novo, pode ser até mesmo assistir televisão, porque descobri que o Napoleão adora programas de natureza na National Geographic. Ele fica hipnotizado observando outros animais na tela. O terceiro pilar, e esse aqui é genial, é o redirecionamento positivo. Em vez de repreender comportamentos indesejados, você oferece uma alternativa mais interessante. Quando Napoleão começava a latir para o vizinho, eu imediatamente chamava ele para buscar um brinquedo específico. Com o tempo, ele mesmo começou a buscar o brinquedo quando sentia vontade de latir. É como se eu tivesse reprogramado os reflexos dele. O quarto pilar é socialização controlada. Pinchers são naturalmente territoriais, mas quando você os expõe gradualmente a situações sociais de forma positiva, eles aprendem que nem tudo que é diferente é uma ameaça.
Não adianta eu educar o cachorro se minha mãe está lá do outro lado dando petisco quando ele late. Foi a parte mais difícil, porque tive que educar minha família antes de conseguir educar o Napoleão completamente. Aplicando esses 5 pilares de forma sistemática, em exatamente 6 semanas, o Napoleão se transformou no pinscher mais equilibrado que eu já vi na vida. E olha que eu já vi muitos, porque depois da transformação dele, meio mundo começou a me procurar pedindo ajuda com os próprios pinschers neuróticos. Virei consultor canino informal do bairro. Agora chega mais perto da tela porque eu vou te contar o resultado mais impressionante de todos. Semana passada eu fiz um teste que jamais pensei que seria possível. Deixei o Napoleão sozinho em casa por 8 horas, com a janela aberta, numa sexta-feira de trânsito intenso, com obras acontecendo no prédio da frente, e quando voltei, os vizinhos me disseram que não ouviram um latido sequer. Nenhum. Era como se não tivesse cachorro em casa. Mas o mais incrível é que ele não estava dopado ou deprimido. Quando cheguei, ele me recebeu alegre, brincalhão, carinhoso, mas completamente controlado. É como se ele tivesse aprendido a gerenciar as próprias emoções. E a cereja do bolo? Agora ele dorme voluntariamente 14 horas por dia. 14 horas, gente! Um pinscher que dorme 14 horas por dia. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. Então, se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, provavelmente é porque tem um pinscher em casa que está tirando sua paz, ou conhece alguém que está passando pelo mesmo drama que eu passei. Deixa eu te falar uma coisa, é possível sim ter um pinscher zen. Não é fácil, exige dedicação e método, mas é absolutamente possível. E a melhor parte é que quando você consegue, a relação com o animal se torna 1000 vezes mais gratificante. Por isso eu criei um guia completo com tudo que aprendi nessa jornada. São 40 páginas detalhando cada técnica, cada exercício, cada estratégia que usei para transformar o Napoleão. Tem cronograma semanal, lista de materiais necessários, troubleshooting para os problemas mais comuns e até mesmo scripts de comandos para você não errar na comunicação. E estou disponibilizando esse guia gratuitamente para quem curtir este vídeo e se inscrever no canal. Porque, sinceramente, depois de tudo que passei, se eu puder evitar que uma pessoa sequer sofra com um pinscher neurótico, já vai ter valido cada segundo de trabalho que eu investi nesse projeto. Então clica no like aí embaixo que não custa nada e ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve também e ativa o sininho, porque eu tenho muito mais conteúdo sobre comportamento animal chegando por aí. E comenta aqui embaixo qual é o maior desafio que você tem com seu pinscher, porque eu leio todos os comentários e posso fazer vídeos específicos sobre os problemas mais comuns.